O Internacional tem 5 grandes notícias confirmadas já nos bastidores do clube. Reforços para os próximos dias. E nesse vídeo a gente traz tudo sobre esses retornos e os reforços que está ganhando o técnico Roger Machado. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse conteúdo a gente vai falar bastante dos 5 reforços que o técnico Roger Machado está ganhando nos bastidores, 5 grandes notícias para o torcedor do Internacional, então fica aqui no vídeo que a gente vai falar sobre isso. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. Estamos chegando aos 93 mil inscritos. Um abraço, um agradecimento a todos vocês que seguem fazendo parte aqui do canal. E se tu não é inscrito ainda, aperta no botãozinho inscrever-se, é de graça. Mais da metade dos conteúdos aqui são assistidos por pessoas que não são inscritas. Então te inscreve no canal agora e não perde tempo. E esse conteúdo sempre com apoio de KTO, kto.bet.br. Vai lá para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos. Amanhã começam as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E lembrando, tem ganho aumentado em apostas em clubes brasileiros no Super Mundial. Amanhã tem nada mais nada menos que Palmeiras e Botafogo. Jogaço pra tu brincar e quem sabe tirar uns pila do sueco lá na KTO, onde tem as melhores odds. Não tem registro ainda? Vai no primeiro comentário fixado que tem o meu link. Em 1 minuto e meio tá feito o teu registro lá na KTO e tu pode dar uma brincada, tá certo? Bom, rapaziada, vamos lá. O Internacional tem 5 confirmações muito importantes nos seus bastidores. O Inter vai se reapresentar amanhã no CT Parque Gigante e essas 5 notícias estarão lá trabalhando. E isso a gente está falando e eu estou informando aqui o retorno de 5 jogadores. E a maioria deles já deve ser relacionado para o jogo contra o Vitória, o próximo compromisso do Inter dentro do Campeonato Brasileiro no dia 12 de julho no Estádio Beira-Rio. E a tendência é, claro, que esses 5 jogadores estejam à disposição já no jogo contra o Fluminense, nas oitavas de final da Copa do Brasil, jogo de ida no dia 30 de julho no Beira-Rio e também no jogo de ida lá no Maracanã das oitavas de final da Libertadores contra o Flamengo no dia 13 de agosto. Eu tô falando aqui do retorno do goleiro Sérgio Rocher, tá? Que está recuperado de uma fratura no dedo, passou, é verdade, por um procedimento cirúrgico nas últimas semanas para retirada de um pino, mas ele deve voltar aos trabalhos normalmente e contra o Vitória no dia 12 já deve estar à disposição do técnico Roger Machado nos trabalhos que vão acontecer no gramado do CT Parque Gigante. Amanhã, então, ele deve voltar aos trabalhos, não se sabe como ainda, tá? Se vai ser um trabalho parcial do Rocher, mais físico no campo, se ele vai trabalhar já com bola, mas o Rocher, sim, deve ser um reforço para o Inter contra o Vitória no dia 12 e, consequentemente, nos jogos contra Fluminense e Flamengo nas oitavas de Copa do Brasil e Libertadores. Vitor Gabriel está em fase final da recuperação da lesão ligamentar que ele teve no tornozelo, lá no jogo contra o Maracanã do Ceará, no jogo de volta da Copa do Brasil, tá? Da terceira fase da Copa do Brasil, que foi lá em Santa Catarina, no Orlando Scarpelli. O Vitor Gabriel também deve já estar trabalhando no campo amanhã, ainda não se sabe como, se vão ser trabalhos mais físicos para ele, se ele já vai trabalhar com bola, mas o Vitor Gabriel também deve estar à disposição do Roger contra o Vitória no dia 12 e também contra Fluminense e Flamengo nas oitavas de final das Copas que o Inter tem pela frente. Gabriel Mercado, que já estava trabalhando com bola antes das férias de 15 dias para o grupo de atletas, se recupera, aliás, já está recuperado, né, da lesão e da cirurgia que fez no joelho lá em outubro do ano passado. Deve também, quem sabe contra o Vitória, pelo menos aparecer no banco de reservas e, consequentemente, contra Flamengo e Fluminense. Carboneiro, que se recupera de uma lesão na coxa desde o dia 13. Ele teve a lesão no dia 13 de abril, ou seja, mais de 2 meses atrás. Voltaria em Medellín no jogo contra o Atlético Nacional da Libertadores. Teve uma reincidência da lesão. O Carboneiro já trabalhava um pouco com bola, um pouco de trabalhos físicos no gramado, calçando chuteiras normalmente, e o Carboneiro também deve ficar à disposição do Roger contra o Vitória e nas Copas que o Inter vai ter ali na frente. E o último retorno, esse é um pouco mais cuidadoso por parte do Inter, é do
Bernabei, porque o Bernabei teve uma lesão grau 3, sofrida no jogo contra o Bahia da Copa do Brasil, que definiu a vaga do Inter para as oitavas de final da competição, mas ele já estava trabalhando no campo, calçando chuteiras, ainda sem trabalhar com bola com o restante do grupo, mas numa recuperação praticamente relâmpago por uma lesão grau 3, o Bernabei já está muito bem, é verdade, dessa recuperação. Contra o Vitória, a tendência é que ele não esteja ainda à disposição, mas quem sabe, dentro dessa recuperação rápida que eu citei anteriormente, mas para as Copas, sim, o Bernabei estará à disposição, e isso inclusive foi confirmado numa entrevista recente para a Rádio Gaúcha, concedida pelo vice de futebol do Inter, José Olavo Bisol. Então, contra o Vitória no dia 12, a tendência é que o Inter tenha Rocher, Vitor Gabriel, Mercado e Carboneiro à disposição do Roger, tá? E o Bernabei, ainda não se sabe se contra o Vitória, mas para as Copas, todos esses 5 jogadores estarão à disposição. Tem apenas 3 jogadores que não voltam agora, tá? O Bruno Gomes, que passou por uma lesão no joelho, uma LCA, né, lesão de ligamento cruzado anterior do joelho, lá no mês de janeiro, no final de janeiro, passou por cirurgia, ele vai voltar mais para um restante final da temporada, são 8 meses aí, pelo menos, de recuperação para esse tipo de lesão. O Fernando, que teve uma lesão ligamentar no joelho, não passou por cirurgia, mas era um pouco mais grave, se pensa aí nos bastidores em 3 a 4 meses de recuperação, também é mais para a reta final da temporada. E o Vitinho, que desses 3 que eu citei, é o que deve voltar antes, mas passou também por uma cirurgia no cotovelo, tá? Teve uma nova lesão no cotovelo, também não vai voltar agora, mas esses 3 sendo trabalhados para a reta final da temporada. Deve primeiro voltar o Vitinho, depois o Fernando e depois o Bruno Gomes. Mas esses 5 que eu citei, 4 deles provavelmente já sendo relacionados contra o Vitória, Rocher, Vitor Gabriel, Mercado Carboneiro, e o Bernabei à disposição um pouco depois disso, com esses 4 atletas também para as Copas que o Inter tem e lida com muita importância: Copa do Brasil contra o Fluminense, Libertadores contra o Flamengo, tá certo? 5 grandes notícias nos bastidores do Inter. O que tu achou? Deixa teu comentário e não esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima!